A venda de veículos no Brasil cresceu mais de 50% entre os meses de fevereiro e março. É o que está apontando uma pesquisa divulgada hoje. A repórter Giovana Rizardo tem os detalhes. Quais são os números desse levantamento, Giovana? Oi, Rafael, boa noite a você, a quem nos acompanha. De acordo com o levantamento da FenaBrave, o número de emplacamentos no mês passado foi de cerca de 200 mil veículos, um aumento de quase 53% em relação a fevereiro deste ano. Agora, quando a gente compara o ano passado, em março do ano passado, aí esse aumento foi de 35,5%. Esse resultado das vendas poderia ter sido até maior, não fosse a falta de componentes eletrônicos que comprometeu a produção de veículos por causa da pandemia. Em algumas montadoras, em algumas fábricas, houve inclusive férias coletivas de funcionários por causa da falta de peças. A estimativa do setor é de um crescimento nas vendas neste ano, em 2023, de cerca de 3%. Rafael, é com você. Obrigado pelas informações, Giovana. Para entender melhor esse aumento, eu vou conversar agora com o Alessandro Azzoni, advogado e também economista, que vai aparecer aqui do meu lado no telão. Alessandro, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer, Rafael, estar com vocês e com a Record. Quando a gente olha para esse número que foi divulgado, a Giovana trouxe parte desse levantamento em relação aos emplacamentos. Eu queria voltar um pouquinho lá para 2022, quando a gente viu acelerar um número de veículos seminovos sendo vendidos. Nós estávamos ali num momento muito mais delicado, pelo menos quem tinha uma graninha tentava se equilibrar e trocar de carro. Agora a gente volta para um número maior de emplacamentos. Como que essas duas histórias se conversam, principalmente a gente está falando antes de fechar o primeiro semestre do ano? Rafael, ocorreu um fato de, primeiro, que os estoques praticamente das empresas que fazem locação de veículos, de carros usados, foi colocado no mercado. Isso acaba desvalorizando muito o mercado de usados e deixando mais priorizando mais o dos carros zeros. E também a questão do próprio fechamento das indústrias na questão dos componentes, né, dos semicondutores, também acabou projetando para que ao medo de falta de estoque praticamente nas concessionárias, forçou-se que antecipou praticamente a decisão desses consumidores adquirirem os veículos agora, principalmente agora nesses 2 meses, janeiro e fevereiro. Então, essa questão está provocando, né, essa falta de semicondutores está colocando em risco em questão da oferta. Isso faz com que dá um temor de aumento de preço dos veículos e faz com que esses compradores adquiram os carros zeros. E a perda também, a oferta aumentou muito dos carros usados, que fez esse desbalanceamento em questão dos preços dos carros usados, né? Alessandro, quando a gente olha para esse panorama, a gente também revisita um momento mais delicado ali da pandemia, onde a indústria também sofreu, assim como ela, muitas outras. É possível agora esse fato de trazer um pouco mais de celeridade, mas também conseguir nesse espaço de tempo recuperar aquilo que foi perdido? Recuperar o tempo perdido eu acho muito difícil, né? Porque o mercado ainda vem sofrendo com a questão dos semicondutores. Isso ainda é um problema muito grande para as montadoras, porque é um componente extremamente importante, tanto que quase todas as montadoras decretaram praticamente férias coletivas pela falta de capacidade de produção. Então, isso já mostra que isso vai interromper praticamente o fluxo produtivo e provavelmente a questão da oferta. Tanto que o crescimento de 3%, ela já está com essa previsão ainda desse fornecimento desse componente. Então, isso praticamente vem tardando, né, esse avanço praticamente desse crescimento exponencial que é a indústria automobilística. E também temos um efeito colateral também, que é a alta taxa de juros, né? A taxa de juros sendo praticada, praticamente a taxa básica sendo praticada a 13,75, ela puxa os demais empréstimos, principalmente, apesar de ter a garantia do veículo como uma garantia de não pagamento, mas as taxas praticadas nos empréstimos a longo prazo, ela acaba sobrecarregando muito o preço, né? Então, isso acaba também sendo
um impeditivo para que tenha uma ampliação muito maior, então, na recuperação desse mercado. Eu acho que se nós tivéssemos uma redução da taxa de juros e a regularização dos semicondutores, eu acho que a gente teria uma expansão muito maior desse mercado e até poder ter uma recuperação do que foi ocorrido no período passado, principalmente no período da pandemia. Alessandro, quem nos acompanha nesse momento e tem esse interesse de trocar o carro zero, quando a gente fala sobre essa procura, a gente começa a analisar a lei do mercado, se tem muita gente procurando, pode ser que essa variação de preço ela aconteça de uma maneira mais veloz. Quando a gente fala desses carros que são zero, onde as pessoas têm essa possibilidade, guardaram esse dinheiro para investir no momento necessário, a gente está falando de algo que também pode sofrer uma alteração e, digamos que significativa já nos próximos meses, olhando para o número de pessoas que agora estão procurando? Sim, nós temos esses dois fatores. Pode haver um aumento no preço dos automóveis? Sim, de uma certa forma, sim. Porque nós sabemos que esses semicondutores, o custo dele, da fabricação, vai depender de questão de oferta e demanda. Então, quer dizer, aquelas montadoras que conseguirem comprar esses semicondutores vão disputar esse mercado para equiparar as suas fábricas. Então, pode ser que venha com um valor muito maior e seja repassado aos preços. Mas, por outro lado, nós já temos uma situação que o preço dos veículos já estão praticamente um pouco fora da realidade do povo brasileiro, então, quer dizer, assim, já estão com um valor agregado muito grande, isso pode dificultar também a questão do resultado esperado. Então, existem essas duas contrapartidas. Uma, pode haver essa questão do incremento? Sim, mas eu acredito que as montadoras também devam assimilar um pouco mais essa questão do custo para poder praticar preços diretamente com benefícios ou até com algumas linhas de desconto para tentar forçar essa venda desses estoques que estão represados. Uma vez que você tem uma taxa de juros para financiamento muito alta, então você tem que dar uma contrapartida nesse sentido. Eu acredito que as montadoras devam assimilar um pouco mais essa questão dos custos e não trabalhar com uma perspectiva de aumentar preço, porque aí realmente vai atrapalhar a projeção das vendas, né? Alessandro, quando a gente fala de comprar um carro zero, a gente está falando de uma parcela, infelizmente, muito específica da nossa sociedade. Não é à toa que nós mostramos aqui durante o ano passado, no finalzinho ali do último trimestre, esse ato de alavancar muito a venda dos seminovos. Nesse momento, a possibilidade para quem consegue trocar de carrinho, está lá esperando, sabe dessa necessidade. A sua dica como economista é esperar um pouco mais, tentar encontrar uma oferta que seja mais rentável. Os próximos meses podem trazer um alívio ou é garimpar para ver o que acha por aí? Eu acho que é um mix do que você falou, Rafael. Acho que é bem isso. Eu acho que, primeiro, garimpar sempre é importante. Se você conseguir um bônus equivalente 2, 3, 5 mil reais sobre o valor final do veículo, é muito interessante. Lógico que a compra à vista sempre é muito mais interessante do que a prazo, porque você tem a correção desses juros que pode impactar no valor futuro desse carro. Vamos dizer assim, você financia um veículo de 70 mil reais, ele vai te custar praticamente 80, 90 mil no final e você já tem a sua depreciação anualmente, então significa que você vai ter uma perda muito grande do valor investido no veículo. Então, primeiro, se você tem a capacidade de comprar o veículo à vista, é uma grande oportunidade, porque você pode procurar garimpar alguns bônus que as montadoras estão oferecendo nesse sentido. Isso pode ser muito interessante. Agora, para aquela pessoa que vai realmente financiar o veículo, eu esperaria um pouquinho mais, porque as previsões do próprio Banco Central é de uma redução da taxa de juros. O Boletim Focus foi muito preciso nisso, que pode fechar 12,5% a taxa Selic. Isso pode trazer um alívio um pouquinho mais na taxa de juros ser praticado. Nós estamos falando de um investimento de praticamente de 12, 24, 36 meses, então isso acaba sobrecarregando muito o valor final do veículo. Eu esperaria se você fosse partir para uma linha de financiamento. Agora, se você revendeu muito bem o seu seminovo, você está com a capacidade de comprar ele à vista e consegue um bom desconto, esse sim pode fazer aqui. Alessandro, foi um prazer recebê-lo para conversar com a gente, entender um pouco mais desse panorama e, claro, orientar quem nos acompanha, quem tem essa possibilidade de troca, como nós esmiuçamos aqui, e você explicou muito bem, é garimpar e verificar o que encontra por aí. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Obrigado, Rafael. Sempre um prazer estar com vocês e poder ajudar os nossos telespectadores. Até mais, boa noite.